Boa noite. A interlocução online, conscienciométrica online, está no ar agora e nós queremos agradecer a participação de vocês e principalmente lembrar que essa é uma atividade mensal que ocorre toda a primeira sexta-feira do mês. E hoje nós trouxemos a palestrante Fabiana Cerato para falar de um tema, como vocês podem ver aí no seu vídeo, que é sobre a violência doméstica. Fabiana Cerato é arquiteta, empresária, especialista em psicologia positiva, consciencióloga, verbetógrafa. Já vem trabalhando em suas pesquisas por longa data e eu acredito que o melhor agora é passar a palavra para ela e ela então dar seguimento ao nosso tema. Vocês fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta, eu vou ficar monitorando aqui o computador, tá ok? Muito obrigado, por favor, professora Fabiana. Ok, boa noite a todos. Pessoal, é uma grande oportunidade estar aqui. Eu quero enfatizar também que nós vamos deixar este debate gravado online. Eu sei que tem amigos, pessoas, colegas de trabalho que comentaram que teriam muito interesse em debater com a gente, em conversar com a gente sobre esse tema e em função disso está sendo gravado e a gente vai disponibilizar nas mídias sociais, online, enfim, para ficar aí durante um bom tempo. Esse tema, ele é um tema pesado, por conta disso eu quero fazer o contrário, eu quero fazer uma palestra leve, bem light, tranquila, apesar do tema ser pesado. A gente vai sim abordar questões significativas, questões importantes, não vamos deixar de abordar o tema mesmo da violência doméstica e como é que ele funciona e como aconteceram as superações. Vou utilizar muito a questão do meu exemplo pessoal, das minhas vivências para estar trazendo aqui para vocês. Mas antes de mais nada, então obrigada pela participação de quem já está online, de quem está entrando e ainda de quem no futuro terá a oportunidade de visualizar esta palestra que nós estamos trazendo aqui. Boa noite a todos. Então, vamos lá, vamos iniciar. Então, a palestra trata do relato de superação da violência doméstica, através da utilização do conscienciograma. A gente vai falar mais ou menos na metade da palestra sobre o manual, o conscienciograma, o livro e como é que ele funciona para quem conhece, reforçando para quem conhece e também explicando para quem não conhece o livro, né? Então, como se relaciona e como se relacionou o conscienciograma na minha caminhada de pesquisa, de entendimento das questões da violência, como é que eu utilizei, como é que eu lancei mão do conscienciograma para conseguir então mudar esse quadro de violência doméstica que eu vivenciei, que eu muitas vezes atuei na situação de vítima e outras vezes também na situação de agressora. Então, para a gente entender tudo isso e trazer com carinho, tornando uma palestra leve e que atenda muita gente. Esse é o meu objetivo principal, ok? Fiquem bem à vontade para fazer perguntas a hora que acharem necessário. Então vamos lá, vamos passar, Humberto, no próximo. É importante a gente entender que o aspecto da violência doméstica, ele não é algo simples, ele é extremamente sério, né? Por isso eu trouxe aqui desde o início que o tema é um tema pesado. Violência doméstica mata, pode matar e mata, tem N relatos, eu tenho estudado, já tem alguns anos que eu pesquiso esse tema, e sempre que se fala de violência doméstica, vem esse tema violência doméstica, ele vem encoberto por um véu de segredo. É aquela história da família que não fala, as pessoas que vivenciam esse quadro de violência doméstica, elas não falam, elas não assumem, elas não trazem isso à tona porque se associa a violência doméstica com a menos-valia. Então, qual é o pensamento que passa na mente das pessoas que vivenciam esse quadro? O que passa é o seguinte: por que eu vou falar de algo que para mim já é tão doloroso e tão difícil? Por que eu vou trazer esse tema?
Porque além de eu ter que enfrentar perante os meus amigos, eu ainda vou falar de algo que para mim já dói, né? E essa que é a dificuldade de estudar esse tema. Por isso violência doméstica é tão pouco estudado. Se fala a respeito, felizmente temos aí a Lei Maria da Penha, existem outras leis, mas especificamente a Lei Maria da Penha que a gente vai abordar também aqui durante a palestra, mas evita-se falar por isso. E quando se fala, são a respeito assim, são números, trazendo informação, e não é isso que eu quero. Eu quero abordar mesmo a questão da forma de pensar, da estrutura de pensamento e o que faz a pessoa, as pessoas ou as famílias ainda vivenciarem quadros de violência doméstica em 2015, de forma tão séria e tão grave quanto a gente vê aí. Basta abrir o jornal, basta ir nas mídias, né? A gente vê que hoje em dia existe uma promoção da violência. A violência, ela deixa de ser algo escondido muitas vezes, né? Basta a gente pensar em trânsito, em cidade. As novelas são um exemplo de violência, né? E o que eu quero abordar aqui é especificamente a violência dentro de casa, né? Então ela pode matar sim, ela é muito grave, é muito séria, e ela precisa de ser trazida à tona. Nós precisamos de falar sobre isso e entender como funciona. Então eu vou iniciar essa palestra aqui online falando alguns detalhes a respeito da violência doméstica, né? Para vocês entenderem um pouco mais, e aí a gente vai dar seguimento. Deixa eu passar para o próximo. Okay. Vocês têm disponibilizado aí o PowerPoint, né? Então dá para... Kepa. Olá, Kepa, que tal? Então vamos lá. O que é a violência doméstica? A violência doméstica é a ação de empregar a força física ou ameaça moral ou emocional contra alguém da própria família, dentro de casa ou em qualquer lugar. Então veja, no momento que as pessoas agem com violência, mesmo emocional, sem ter agressão física, se caracteriza violência doméstica. Então, o que eu observo nos verbetes que eu tenho defendido, nas pesquisas que eu tenho feito e na minha própria vivência de um bom tempo, né, atrás, é que muitas vezes você passa ou vivencia violência doméstica emocional. E aí é mais difícil, porque fica tudo, né, dissimulado. Então, a violência doméstica, ela pode ser muito dissimulada. A física, ela é mais fácil de ser notada. Então, a pessoa, ela sofre agressões físicas ou ela agride. Isso fica mais claro, apesar de não ser nada harmônico e ninguém deseja isso, mas fica mais claro. Agora, e quando se entra na questão da violência emocional? Então, são aquelas brigas, é aquele mal-estar, é aquele mal-entendido e fica tudo no ar. Então, é o marido que ridiculariza a mulher perante os amigos, ou é a mulher que ridiculariza o marido perante os amigos, ou é os dois que se enfrentam emocionalmente em confrontos de provocação, de briga, de mal-estar, trazendo à tona situações que causam constrangimento. E por quê? Por que isso acontece? O que é que o ser humano ganha em 2015 ainda se manifestando desta forma? E por que isso acontece? Então é isso que eu quero explorar um pouco mais e depois a superação disso, né? Por que... Desculpe, professora, me parece que em dados momentos as pessoas até consideram isso normal, né? Elas acham que os casais são assim e que devem ter esses tipos de briga, porque é muito natural. Eu já ouvi, então, isso por demais. É verdade. Então, a gente vive aqui no Brasil uma sociedade bastante interessante de ser analisada. A gente tem uma cultura muito vasta, temos aqui em Foz do Iguaçu, mesmo eu estou na cidade de Foz do Iguaçu, então nós temos uma cultura aqui em Foz, várias etnias se encontram, né? Então tem japonês, português, italiano, o próprio árabe, o brasileiro. Nós temos uma mescla de cultura. O próprio Brasil é um exemplo disso. Porém, eu trouxe aqui uma reportagem para ler, aqui no início da palestra, para chamar a atenção disso que o Humberto acabou de perguntar. Eu vou ler aqui para vocês. Essa reportagem ela está aqui na revista Mente e Cérebro, né? Ela saiu em maio
de 2014. Isso. Pode aproximar um pouco. Ok. Essa reportagem, o título dela é A Violência como Falta de Poder, como expressão da falta de poder. Então, por que a expressão da falta de poder? E o que essa reportagem fala? É exatamente isso que foi perguntado. A nossa cultura, e aqui falando, nós temos gente de outros países, da Espanha, né? Então a nossa cultura, falando um pouco de Brasil. O Brasil ainda sofre muito efeitos da cultura da sociedade machista, né? Então, e é o que fala aqui na reportagem, apesar das transformações culturais, a sociedade brasileira mantém fortes preconceitos. A ideologia do macho, que deve sustentar a virilidade o tempo todo, faz dos homens tanto os agentes quanto as principais vítimas dos atos violentos. Por que isso? Vou ler mais um parágrafo para ficar um pouco mais claro. O padrão de masculinidade baseia-se fundamentalmente no modelo patriarcal. Claro que estamos falando de Brasil, e existem em outros países que também ainda vivenciam esse modelo patriarcal. Tem como valores o poder do homem sobre a mulher e as crianças, e a correspondente submissão da mulher e dos filhos a ele, atribuindo lugares de superioridade e inferioridade de uns em relação aos outros. Então existe uma associação de virilidade, masculinidade à força do homem física, e também está associado à prontidão sexual e à coragem. Então esse homem ainda deve ser provedor e emocionalmente forte. Então, poxa, é complicado isso, né, Sim, Humberto? bem complicado. É complicado. E a gente vive nessa sociedade. E isso fica dissimulado. Não se pensa a respeito. Eu aproveito para fazer uma chamada de um debate que vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, para quem estiver em Foz, no campus de autopesquisa, domingo que vem, que vai ser promovido pela professora Bianca Cerato. E ela vai falar sobre isso, ela vai falar sobre por que ainda louvamos os maus, por que ainda vivenciamos quadros de maldade, ou nos colocamos em situação onde faz bem agir mal. Então, é um exemplo aqui. Então, o homem vive com esse estereotipo. Então, apesar dele nem sempre ter isso claro, muitas vezes é a mulher que cobra isso. É o parceiro ou é a parceira, principalmente numa relação onde isso não é falado. Então veja, a violência doméstica, ela começa a partir do fato de não ter troca, de não ter comunicação, de não ter fala. Então, não há diálogo sobre o que se sente ou sobre o que se pensa. E eu entendo isso muito bem, porque eu vivenciei isso. Para mim era muito difícil falar há muito tempo. Então, eu não falava. E aí, quando eu me via estressada, eu explodia. E ninguém entendia, claro. Porque naquela época eu não sabia falar. Então, veja, isso é muito tempo depois, né? Tem anos que eu pesquiso e eu estudo. Hoje é outra realidade. Eu tenho outro relacionamento, uma outra vida, quase, né? Em termos de estudo e pesquisa. Mas eu gosto de chamar a atenção nisso, porque eu acho que isso é o entrave. E é isso que faz com que ainda aconteça muita violência doméstica. Muita violência familiar dentro de casa. Existem estereotipos, ideias do homem machista, né? Ideias de que o homem precisa prover, precisa proteger e precisa, então, prover o sustento da família e fazer com que a família fique bem. A mulher fica em casa e, gente, veja, por favor, não estou aqui trazendo nenhuma redução de atributo ou nenhuma redução ao fato da mulher ficar em casa e escolher ou optar cuidar dos filhos. Ou simplesmente, mesmo sem ter filhos, optar por ficar em casa e existir uma relação onde o marido provê economicamente. Perfeito, não tem problema nenhum, desde que seja conversado, desde que isso seja entendido entre os dois, sem pressão. Porque no momento que há uma pressão, aí a panela de pressão ela começa a aumentar. E aí a falta do diálogo vai fazer com que eventualmente um dia aconteça alguma atitude violenta, seja ela emocional e esperemos que nunca física, mas agressiva do ponto de vista emocional, e sabe lá no futuro o que pode acontecer pela falta de diálogo.
Então, isso que a gente quer trazer, né? Então, a violência doméstica é isso, é a ação de empregar a força física, ameaça moral ou emocional contra alguém da própria família. A família deve prover, ajudar e amparar. E muitas vezes vemos exatamente o contrário, né? Eu poderia colocar uma ideia, me parece que em muitos dos casos do relacionamento, o casal não conversa em princípio quanto aos interesses individuais. Sim. Então eles se casam, passam a morar junto, compartilhar toda a vida, mas um tem um interesse, o outro tem um outro interesse. Eu acho que talvez aí seja o fundo, assim, o centro da dificuldade. Então vamos lá, né? A gente ia abordar isso, pode passar para o próximo, mas isso é um ponto também. Não se fala do que se quer. Então, gente, a paixão, estar apaixonado é muito gostoso, né? Estar enamorado, namorar, sair, passear, andar de mão dada, enfim, casar, tudo isso é muito gostoso, muito bacana. Porém, existem aspectos do dia a dia que é aquela conversa, aquele bate-papo, né? Existe um estudioso, eu até ia trazer o livro dele aqui, acabei deixando em casa, chamado Karl Albrecht. Ele é especialista, né? Ele é um alemão, especialista, ele estuda o convívio humano. Eu gosto também de estudar a relação de convívio, como é que as pessoas funcionam, como é que as pessoas se manifestam. E ele traz uma técnica bem interessante, que vale a pena a gente falar aqui a respeito e corrobora com o que o Humberto perguntou. Ele chama de técnica dos 4 minutos. O que é a técnica dos 4 minutos? Funciona assim: o marido e a mulher se encontram em casa, passaram o dia inteiro trabalhando. Eles têm naturalmente compromissos que dizem respeito à própria casa, né, à própria organização do lar. O fato de eles estarem juntos requer com que eles tenham compromissos financeiros e situações onde precisam ser resolvidas a dois. Pagamentos e contas. Mas qual é a questão nessa técnica dos 4 minutos? É entrar em casa, primeira vez que eles se encontram no dia, normalmente no final do dia, né, no final do expediente de trabalho, em casos onde eles não têm o mesmo emprego ou não conversam antes, o que ele traz como sugestão é que não se fale de nenhum compromisso extra, que se tire 4 minutos para conversar entre eles. Então, para conversar sobre como foi o dia, como cada um está se sentindo, qual é a situação, se não se sente bem ou mal, como é que vivenciaram o dia, foi um trabalho mais ou menos estressante, a troca entre os dois. De preferência, desses 4 minutos, que um fale 3 e outro fale 1, no outro dia um fala 1, outro fala 3, é o início, é essa arrancada que o estudioso quer trazer. Por quê? Porque no momento que você entra em casa, não larga as chaves, não larga a bolsa, não sai subindo a escada, não vai para a cozinha fazer um jantar, você para e enxerga a pessoa que vive com você, faz toda a diferença. É aí que muitas vezes se evitam o fato de não falar ou de acumular. Porque o que acontece? Quando não se enxerga, a gente está tão acostumado a viver com aquela pessoa, 10 anos, 20, 30, 5, 6 anos, 1 ano, 2 anos, você já habituou com a pessoa, né? Sim. E chega em casa e aquela pessoa que você conhece muito bem, gênero, número e grau, a pessoa está ali, então você passa reto, meu bem e tal, e passa reto. Conversa rápido, vai para uma cozinha, preparar uma janta, vai pensar em pagar as contas, muda o foco e mal dá um oi. É isso que acumula. É isso que faz com que muitos casais se separem. É esse acúmulo de não conversas, ou o fato de não conversar. Essa técnica ele também expande para outras possibilidades, né? Ele diz que é possível então que os casais eles definam horários na semana, que não seja então a chegada do expediente, mas que sejam horários específicos para que eles troquem. Gente, o casal precisa trocar. Para manter um relacionamento sadio, é necessário troca diária. Porque senão, aquele marido ou aquela esposa ou aquele companheiro, não necessariamente precisa ter oficializado um casamento, mas a pessoa que você mora, que você compartilha a sua vida, que você escolheu para viver do seu lado,
Se não há essa troca, há acúmulo. E acaba um marido ou uma mulher, um parceiro ou uma parceira, acabam virando irmãos. Por quê? Porque é aquela rotina do dia a dia, não se conversa, então entra-se num relacionamento tóxico. E aí, hoje em dia, né, pessoas vão para fora, vão aí procurar outros relacionamentos e não se fala, e às vezes passa um ano nessa situação, né? E isso é violência emocional doméstica que a gente quer abordar. Mas vamos ver aqui então o próximo slide, né? Entendendo a violência doméstica. Então, é na família que as atrocidades ocorrem, que foi o que a gente mencionou agora no início. Abusos emocionais, maus tratos, abusos sexuais, agressões físicas, humilhações e descasos. Então, é muito sério. É o pai que educa o filho, a mãe que educa a filha, ou vice-versa, ou os pais que educam os filhos na base do grito. Eu fiz questão de colocar as imagens, né, para que a gente tenha um pouco o entendimento de como isso funciona. Verifiquem que os filhos eles não precisam estar presente nas discussões dos pais, e normalmente eles estão. Então são relações de adulto que muitas vezes a criança intervém para romper a discussão, para romper o embate entre o pai e a mãe. Então muitas vezes quem está dando exemplo naquela família é a própria criança. Então a gente quer chamar a atenção para esse quadro. Por quê? Porque nós vamos ver que a base da violência doméstica está diretamente ligada com a forma de pensar. É a estrutura de pensamento que faz com que a violência doméstica nunca ocorra. É a forma como a pessoa ela se conhece, ela se percebe, ela se entende. É essa forma que faz com que a violência doméstica não ocorra. Se isso não está bem entendido, se a relação a dois não está bem entendida, e aí voltando à pergunta que o Humberto fez, se os objetivos de vida não casam minimamente, não há uma conversa prolongada sobre isso, ou isso não está claro, é natural que com o andar dos dias, do tempo, os objetivos vão se diferenciando, não há conversa, e aí então criam-se quadros de dificuldades emocionais, e aí são quadros que vão sendo agravados. Quando algo está mal resolvido, se ele não é eliminado ou se ele não é resolvido o mais rápido possível, a tendência é aumentar. Então, o quadro de patologia ou de doença, ele aumenta muito fácil. Basta um dia os dois não conversarem, no segundo, terceiro, quarto, depois de uma semana está instalado um quadro de distanciamento entre o homem e a mulher, né? E aí, tudo que foi conquistado, muitas vezes vai à tona porque não há conversa. Outro detalhe que corrobora muito para a violência doméstica é quando a família dos dois se envolve no meio do relacionamento. Então veja, família é muito bom, é muito gostoso, eu adoro a minha família, eu acho que família é tudo de bom, porém, num relacionamento a dois, o ideal é que os dois resolvam, sem que a família de um ou de outro se envolva. Claro que isso não impede que cada um converse com as suas famílias, mas no momento de resolver as situações, quem tem que resolver é entre o casal que está comprometido, né? E não deixar que os demais familiares se envolvam na decisão específica dos dois, né? Então, é isso que eu quero iniciar aqui chamando a atenção. São abusos emocionais, são maus tratos que podem ser evitados se a gente mudar a nossa forma de pensar. Essa falta de diálogo, me parece que ela leva a cada um dos membros, né? O marido e a esposa, a acumularem problemas e, por não compartilhar, a coisa toma um vulto que eles perdem o controle e vão procurar terceiros para resolver, como é o caso da família. Perfeito, perfeito. Então, o ideal, se precisar procurar terceiros, aí que sejam, então, especialistas, psicólogos especializados em relacionamento a dois, e não a família, porque eles são os melhores para orientar, então, o casal. Vamos passar para o próximo, né?
Então eu queria trazer um pouquinho aqui, gente, os tipos de violência doméstica, ok? Os tipos mais conhecidos são 7. Vale a pena, então, falar um pouquinho sobre cada um deles. Então vamos lá, o abuso emocional. O que caracteriza o abuso emocional? São palavras, ameaças, imposições, diminuição da autoestima. O que caracteriza, aliás, o abuso emocional, ele acontece em casos onde as crianças não perceberam que sofreram abuso emocional, porque não é físico, não é visível, que foi o que nós comentamos no início da palestra, né? Então são ameaças, são imposições do pai e da mãe, né, dos mais velhos, que acabam caracterizando essa forma de violência emocional, né? Como é que se educa o filho? Então pode ser uma pergunta que vocês estejam pensando em fazer. Qual é a melhor forma de educar o seu filho ou a sua filha? Com argumento? Com conversa? Não, mas o meu filho, se não sair de casa e não tiver lá o seu sorvetinho, ele começa a gritar. Conversa? Explica, olha, hoje não. Deixa ele gritar, 10 minutos, 15 minutos gritando. Na próxima, é uma questão de limites, né? Só que a gente precisa ter isso claro também, porque criar filhos é doar com muita argumentação e muita conversa, né? E não com imposição. Então, o abuso emocional se caracteriza por isso, ele se caracteriza por imposições. O abuso físico: empurrar, bater, socar, chutar, beliscar, jogar objetos, bloquear ou limitar a vítima fisicamente, deixando marcas ou ferimentos. Então, o abuso físico, ele é bem mais sério, né? O ataque ele é imediato, então ele caracteriza, nós vamos conversar daqui a pouco, aquela reação instintiva, animalizada, né? Então a gente vai conversar sobre a reação do animal, que é aquele instinto imediato, e tem um vínculo com a falta de diálogo, que nós conversamos agora há pouco. A falta de diálogo, a pressão vai aumentando e um dos dois pode ter algum nível de reação física. Nesse momento é o momento de romper o relacionamento, né? Antes da agressão física. Quando a agressão física está se ameaçando, já é o momento de romper o relacionamento. Porque no momento que há uma agressão física, dificilmente esta agressão física será única, virão mais. Então, vale a pena uma palestra especificamente só para entender a relação entre o abuso e o poder. E aí voltamos ao que eu estava lendo aqui na revista Mente e Cérebro. É a masculinidade, é o homem querendo controlar, ou até mesmo a mulher querendo controlar ou querendo, enfim, atuar de forma completamente desnecessária. Não há, nunca haverá, e não se justifica abuso físico. Não há justificativa. Então, no momento que ocorre o abuso físico ou no momento que ocorre a ameaça deste abuso, o casal precisa imediatamente procurar ajuda externa de terceiros. Não espere, porque senão pode gerar aí algo mais sério, bem mais sério. Então, não espere para procurar ajuda se caracterizar a ameaça de abuso físico, porque as ameaças elas acontecem num crescendo, né? Você vai ver. Você vai provocar, aí um provoca, o outro provoca e a coisa vai não crescendo. Então não espere para acontecer. Procure ajuda externa imediata. E aí tem um atendimento, os dois, semanal. E aí vamos ver. Ou se é o caso mesmo de romper. Não há problema nenhum em romper a relação, se for o caso. Tendo filhos ou não tendo filhos, tendo dinheiro ou não. A vida e a saúde é muito mais prioritária do que qualquer outro item. Aí nós temos o abuso moral, que é a calúnia, a mentira, histórias inventadas, difamação. Isso acontece muito também. Então, como forma de poder, né, entre alguns grupos familiares, entre o casal mesmo. Então, difama-se a companheira, o parceiro ou a parceira, para então se obter algumas risadas, e aí chega-se na situação de descaso e no momento que eu não consigo enxergar o outro, qualquer coisa é viável. Se eu não enxergo o outro, eu não vejo o que eu estou causando, eu vou agir de forma impulsiva muitas vezes sem ver.
E como é que a gente enxerga o outro? Aí, daqui a pouco a gente vai conversar. É aí que entra a relação com o conscienciograma, com as pesquisas e com a autopesquisa, né? Então a gente precisa se olhar, se enxergar, crescer por dentro para então começar a entender como é que nós funcionamos, nossos valores e objetivos. E aí nós temos depois o abuso patrimonial, que é a destruição dos bens, valores, objetos, recursos econômicos. Isso acontece muito entre o homem mais velho e que se separou e a jovem, né, bonita, que está iniciando a sua carreira profissional. Então pode acontecer sim abuso profissional e vice-versa, a mulher mais velha e o jovem, né? Então existe aquela relação entre a idade e a virilidade. Então existem N casos, N exemplos que a gente sabe, o famoso Dom Juan, né? É aquele que se aproxima para conquistar e depois vai embora, com o objetivo, claro que o Dom Juan, o objetivo era da conquista, mas aí eu estou chamando a atenção para o abuso patrimonial, que é o caso do homem, né, ou da mulher que se aproximam num relacionamento com a intenção de conseguir dinheiro. Isso é o que caracteriza o abuso patrimonial. Então trocam-se, vende-se o relacionamento, né? Trocam-se carências por um apartamento. Não, mas ele vai me sustentar, ele vai me dar um apartamento na Barra ou em tal lugar, um bom apartamento, ele vai me cuidar, vai me sustentar e vai pagar as minhas contas, e por conta disso então existe uma troca de favores sexuais em troca de dinheiro. Qual é o problema? O problema é que não há autenticidade, as pessoas não falam o que querem, né? Elas não falam o que elas realmente estão pensando ou sentindo. Então fica assim uma relação dissimulada, né? Totalmente falsa, sem autenticidade nenhuma. E aí que surge o abuso patrimonial, né? Então, uma questão bastante, né, que ocorre infelizmente muito na nossa sociedade é aquela mãe, né, que separou depois de 20, 30 anos de convívio, que possui os filhos, então está na sua casa, que aí ela encontra uma pessoa mais jovem que aparentemente, né, então conquista os filhos com a intenção de abusar patrimonialmente. Então isso infelizmente ainda acontece muito. Como é que a gente percebe? Quando a gente se conhece, a gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco. O abuso sexual, acho que bastante, infelizmente, ocorre muito, participar, presenciar ou manter relação sexual não desejada, mediante ameaça ou uso da força. Então, as crianças sofrem demais com isso, porque a criança já está, né, automaticamente ela já está sob o jugo, né, ou sobre o cuidado do pai e da mãe. Se esse cuidado se transforma em abuso sexual, isso é de uma gravidade e de uma seriedade imensa, porque a criança mistura tudo e ela vai demorar muito tempo. São, né, décadas para conseguir superar e entender o que aconteceu. Aparentemente a criança é a vítima da situação, então, infelizmente, precisa se estudar isso muito, e quem sofre abuso sexual precisa imediatamente de entender o que aconteceu e conseguir se enxergar, se entender para então conseguir superar, né? A superação da violência doméstica em qualquer um dos seus níveis, ela passa por atenção, cuidado, pesquisa e principalmente entendimento de contexto. E nós precisamos trazer o que aconteceu. De nada serve a gente ter vivenciado violência doméstica, ter vivenciado como vítima ou como agressor e não trazer à tona. Fazer de conta que está tudo bem, colocar debaixo do tapete. Não dá. Não precisa falar sobre isso. Por favor, temos uma pergunta aqui. Obrigada. O que vocês pensam das leis que fazem diferenças entre homens e mulheres? Por exemplo, dando mais credibilidade ao testemunho de mulheres sobre os homens ou punindo mais a violência dos homens do que a das mulheres? Eu discordo totalmente, né? Eu acho que nós temos, infelizmente, em algumas culturas isso é ainda mais grave, né? Remete agora aqui à cultura libanesa, o Líbano ocorre isso muito. Eu tenho uma amiga que é libanesa e ela traz isso muito, essa diferença entre o gênero feminino e masculino.
Então, não, nós temos a Lei Maria da Penha, onde ela serve tanto para o homem quanto para a mulher. A Lei Maria da Penha aqui no Brasil, ela surgiu em função de uma situação bem peculiar, onde a própria Maria da Penha entrou na justiça contra o Brasil, para então em 2006 estruturar essa lei, mas eu discordo totalmente, né? E no Líbano ainda se dá muito mais valor, e não só lá, como em outras culturas, em outros países, se dá ainda muito mais valor para o depoimento do homem, que era o que a gente estava lendo aqui no início na revista, né? É o macho, é quem provém, é a sociedade. Claro que a gente vem de uma sociedade, nós temos como herança uma sociedade ainda muito machista. Não tem como a gente tapar os olhos, né? Colocar uma venda, fazer de conta que não existiu. Isso é o nosso passado. E aí basta a gente olhar para o reino animal que a gente vê, né? O leão e a leoa. O leão, ele é o responsável pela segurança, né? do seu local, da sua área, né? Os dois leões, eles brigam para conquistar a leoa. Então, já vem do reino animal. Nós estamos... Qual é a nossa diferença? A gente pensa, né? Então, nós podemos pensar, debater e trazer isso à tona, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, eu discordo totalmente de qualquer lei que diferencie homens e mulheres. Agora, veja, vamos deixar isso claro, que a mulher e o homem têm diferenças físicas, né? E isso é lógico que é bastante importante, mas a lei em si, ela deve comprometer tanto o homem quanto a mulher. Isso não quer dizer que eu considere que o homem e a mulher têm direitos iguais. Eu considero que sim, que as consciências ou que as pessoas têm os mesmos direitos, mas as mulheres precisam vivenciar o quadro feminino, assim como os homens o quadro masculino. De nada adianta, por exemplo, agora só expandindo um pouco a pergunta que você trouxe, de nada adianta aquela mulher macho que ela tem que bancar o homem para se impor. Não é isso que a gente quer trazer de maneira nenhuma. É super importante usar um brinco, passar um batom, ser feminina, passar um perfume. A gente precisa se curtir, precisa se gostar, né? Fazer uma ginástica, dançar. Gosto muito de dançar. Ir para uma academia, se curtir. A mulher precisa fazer isso e o homem também. Então, é importante a gente ter essas diferenças e isso é o que traz a complementariedade entre o homem e a mulher. Mas em relação a leis, sim, eu discordo. Claro que nós somos diferentes, isso aí, concordo, somos diferentes. Mas os direitos devem ser os mesmos, perfeito, é isso, né? Claro que nós estamos imersos, a gente não pode... deixar de ver que nós estamos imersos em contextos. Cada um de nós, vocês que estão assistindo, eu e o Humberto, cada um de nós aqui, nós vivemos em contextos diferentes, cidades diferentes. Tivemos uma criação familiar bem peculiar, né? Cada um de nós é diferente, então nós herdamos isso da nossa família. Então o que eu quero trazer também é o quanto é herdado e o quanto é realmente da gente. E o quanto nós compramos o que nos oferecem na mídia, na televisão. Eu aproveito para falar a respeito de uma palestra, enfim, de um verbete, que eu não sei se a maioria de vocês conhece as tertúlias conscienciológicas, mas para quem não conhece, existe um site que é www.tertuliasconscienciologicas.org.br, se eu não me engano, onde podem ser assistidas palestras online diariamente, das 12h30 às 2h30. E também no YouTube, no site do YouTube, onde se você digitar lá, você consegue obter essas tertúlias. Então eu me remete agora a uma tertúlia, uma palestra que foi dada, chamada Tolicionário Midiático. Uma palestra recente, onde eu participei. Você pode digitar no site do YouTube e você vai ver que justamente é isso que a autora, né, ou a debatedora, ela enfatiza. O quanto nós compramos a mídia que nos oferece. Então veja, somos diferentes sim. O homem tem características especiais, a mulher tem suas características peculiares, são singulares. Mas nós não precisamos comprar 100% do que a mídia vende ou do que a mídia oferece, porque muito disso é bobagem, muito disso é tolice. Então, eu concordo que somos diferentes e os direitos devem ser iguais. Só para a gente concluir, então, aqui,
a questão do abuso espiritual e da negligência. Então, concluir porque a gente ainda tem vários pontos aí para comentar. O abuso espiritual, ter direito a estudar, seguir determinada forma de religião ou comportamento é direito individual de todo ser humano adulto. Bloquear é considerado abuso espiritual. Por que eu trouxe esse item? Porque esse item acontece muito em famílias, onde um segue determinada área de pesquisa, ou determinada religião, ou determinado padrão de ideia ou de grupo, e o outro força a barra para que a pessoa siga exatamente o que ele ou ela fazem. Então, no momento que nós forçamos algo, entramos aí lá no início, onde falamos de abuso emocional, é a imposição. Então, eu quero aqui chamar a atenção para a seguinte reflexão. O quanto a minha manifestação ainda é impositiva. Ou, uma outra pergunta para todos nós pensarmos, o quanto eu ainda me utilizo de manipulação emocional dissimulada para conseguir o que eu quero. No momento que tiver dissimulação, imposição dissimulada, mesmo dissimulada, nós estamos aí agindo de forma anticoerente e totalmente fora dos nossos objetivos, né, conscienciais, e é o que nós vamos conversar sobre isso aqui. Então aí temos depois o último tipo de violência doméstica, que é a negligência ou descaso. Isso infelizmente também é muito comum, onde os pais ou responsáveis, né, na assistência básica do indivíduo, eles não provêm suficiente saúde, alimentação, afeto e respeito. Então eles deixam. Então, eles são os pais, isso acontece muito com crianças e idosos ou pessoas que necessitam apoio, ajuda para crescer, né, ou para viver ou sobreviver. Então, acontece em que sentido? Como é que funciona a negligência? Então, os pais eles não concordam com determinada atitude, mas eles não falam. Então, eles deixam, eles abrem mão daquele filho. Então, eles têm lá 3 filhos e um deles existe uma dificuldade maior, então para evitar, né, então coloca-se panos quentes e deixa-se de lado. Então, aquela pessoa ela é negligenciada, porém ela é negligenciada de uma forma muito sutil, não se fala. A criança percebe que os pais eles dão mais atenção para os 2 irmãos e não dão atenção para ele ou para ela, né? Então, e isso também acontece em relação a cuidados hospitalares. Muitas vezes são pais que não cuidam dos filhos, mesmo crianças recém-nascidos. Então você vê que às vezes são várias idas ao hospital. Então é aquela mãe solteira que teve o filho e que não tem condições, não prevê, não cuida minimamente da saúde do seu filho e negligencia. Então, e levando o filho várias vezes a ir ao hospital. Então, isso é violência doméstica. Vamos passar para o próximo. O que a gente quer trazer aqui? Vamos lá. Isso é para a gente, é bom a gente classificar, né, claramente. São 7 tipos de abusos. A Lei Maria da Penha, que a gente mencionou, ela também classifica estes abusos, esses tipos de violência. Só para a gente abrir um parêntese rápido, a Lei Maria da Penha ela foi oficializada em 2006 em função de uma violência física grave, que a própria Maria da Penha, uma farmacêutica, sofreu, foi vítima, né, com o seu atual ex-marido. Ele a atacou gravemente 2 vezes. A primeira vez foi de forma dissimulada, ele atacou pelas costas, né? Ele deu um tiro nas costas dela, deixando-a paraplégica, e quando ela caiu no chão, né, praticamente morta, paraplégica, ele chamou a polícia e disse que tinha sido atacado por pessoas que invadiram a casa. Então, como não bastasse, ainda ela se recuperou, mas ficou paraplégica. Houve um segundo atentado, ainda na casa dela, porque ela estava confusa, não sabia se realmente, né, tinha sido vítima do próprio marido, em função do que aconteceu. E aí ele, logo depois do primeiro atentado, ainda em casa, tentou eletrocutá-la no banheiro, pela segunda vez. E ela conseguiu escapar pela segunda vez, a filha conseguiu escapar, chamou a polícia. Então ela entrou
no Tribunal Internacional de Direitos contra o Brasil, porque naquela época não existia uma lei efetiva contra a violência doméstica. A mulher, naquela época, antes de 2006, ela tinha que chegar em casa e entregar o próprio depoimento para que o marido fosse depor, né? Então, era completamente sem sentido, né? Isso constrangia e gerava situações onde não ajudava. Então, a partir de 2006, então, se estabeleceu essa Lei Maria da Penha, onde tem ajudado muita gente, homens e mulheres. Nós temos a pergunta da Cecília. Nós fazemos uma observação. Eu acho que o abuso emocional e espiritual são os que mais podem retrasar a evolução da pessoa. Perfeito, perfeito. Então, nós queremos chamar a atenção, aqui na Conscius a gente fala, o nosso foco principal, né, é o processo evolutivo de qualificação e de melhoria, né, do ser humano, e é por isso que a gente vai trazer daqui a pouco o conscienciograma. Então, utiliza-se, a conscienciologia é isso, né? Nós estudamos e utilizamos, lançamos mãos de várias ferramentas para se autoconhecer e melhorar evolutivamente, né? Então, o abuso emocional, ele destrói isso, né? Ele vai corroendo pelas beiradas. Então, ele retrasa mais porque ele é dissimulado, né? A violência física é tremendamente grave, mas se enxerga. Quando a pessoa ela sofre uma violência física, ela vai embora e nunca mais olha para trás. Então ela vê aquilo. Agora, o abuso emocional, ele fica corroendo, é aquele mal-estar todo dia. Então, aquilo vai acumulando e vai gerando traumas bastante sérios, como o que eu trouxe aqui agora nesse slide, né? A violência doméstica, ela reforça a doença. Então, quem vive nesse quadro de violência doméstica não diferencia a saúde da doença e tende a repetir as atitudes recebidas. Por que eu trouxe isso? Porque nós vemos muitos casos, eu estudei muitos casos de violência intergeracional. Então, é a síndrome da violência intergeracional. É o avô que sofreu violência por parte do seu próprio pai, que violentou o filho da mesma forma, foi agressivo, sofreu agressões físicas em relação ao filho, e o filho vai passando de geração em geração. Isto gera ou isso estabelece uma linha doentia na própria família. Então fica aquele segredo dissimulado. Mais dissimulado ainda se nós pensarmos agora na mídia em Facebook, né? Se antigamente já não existia Facebook, agora então dissimulam-se, colocam-se fotos bonitas da família no Natal, no Ano Novo. Parece que está tudo muito bem. Na realidade é uma grande dissimulação. Então nós precisamos falar da violência doméstica. Precisamos entender, trazer isso à tona, pesquisar, pensar o quanto, mesmo que a gente não vivencie ainda mais quadros de violência doméstica, mas o quanto eu, como consciência e como pessoa, ainda tenho atitudes agressivas e violentas. Então vamos sair um pouquinho, abrir um parênteses agora, saindo da violência familiar e pensando na consciência, na pessoa, o quanto nós ainda corroboramos com algum padrão de agressividade. O quanto eu ainda estou no trânsito e o carro da frente me corta a frente, eu coloco a mão na buzina, eu reclamo, eu xingo. O quanto eu estou no supermercado e aí alguém fura a fila e eu quero desmontar em cima da pessoa, eu quero reclamar, eu começo a pensar mal. Porque existem níveis de agressão. Então, o mais fácil de ver é o físico, e depois a gente entra em camadas de agressão e de violência. E aí chegamos também a um nível de autoviolência, que é aquela pessoa que não é violenta com os demais, mas ela é violenta consigo. Quer ver um exemplo de autoviolência que aparentemente não tem nada a ver com o que nós estamos falando, mas está tremendamente relacionado? Abstinência sexual. Isso é um exemplo de autoviolência. Então a pessoa, ela não se dá prazer, né? Nós não estamos aqui querendo pontuar nem chamar a atenção para a promiscuidade, absolutamente não é esse o interesse, mas uma relação saudável, uma relação sexual saudável, um casal bem nutrido sexualmente ou que se dá muito bem sexualmente, ele tende a produzir e a estar melhor. Então muitas vezes a violência acontece simplesmente por falta de relacionamento sexual, sim,
né? Então, a abstinência sexual é um nível de autoviolência muito grave. Então, também é. Então, aí existem camadas que a gente pode ir aprofundando e analisando em qual das camadas eu me encontro ou se eu já consigo chegar à conclusão onde eu não tenho mais nenhum padrão de violência e agressividade. Então, fica aí a pergunta para a gente pensar a respeito. Então, quem vive não diferencia saúde da doença. Então, veja, a violência intergeracional, ela vai criando pulsões, ela cria famílias de doentes, porque são pessoas que não diferenciam. Que foi o que você perguntou no início. É um processo educacional, ao final, né? É a educação. Afinal, o pai educou o filho gritando com ele todos os dias. Então, bolas, aquilo para o filho é normal. Não, meu pai, ele não conversa comigo, ele grita. Minha mãe não conversa, minha mãe grita. Então, parece normal, mas não é. Grito, imposição e maus tratos é, sim, violência doméstica. Como é que a gente faz? Em primeiro lugar, sair do contexto para conseguir entender, né? Então, a gente precisa sair, entender e mapear de fora. Quem ainda vive em contextos de violência não consegue ter capacidade de se entender para falar a respeito. Então, a gente precisa primeiro entender, a gente precisa primeiro sair daquele contexto, se entender, porque quem está vivendo dentro de famílias violentas, só o fato de sair não significa que está resolvido. Sair é o primeiro passo para então se auto-perceber e conseguir se entender a ponto de conseguir perdoar o que aconteceu no passado. Então existe uma mistura. Eu vou dar um exemplo de um caso grave, mas que acontece, encontrei nas minhas pesquisas. É aquela criança que sofre violência sexual, aquele menino que sofre violência sexual do pai, diariamente, já com a idade de 10, 11 anos, ainda sofre assédio sexual do próprio pai, e ele não sai de casa, né? Ele tem a opção de morar com a mãe, no caso ele está morando com o pai, ele tem a opção de morar com a mãe, mas ele não vai morar com a mãe, por quê? Porque apesar da gravidade da situação, a criança associa o estupro ao afeto. Então veja, que sério que é isso, né? Então é o que eu trago aqui. Não existe uma diferença entre saúde e doença, é tudo um bolo só, uma confusão só, né? Então a gente precisa sair desses quadros de violência para conseguir entender. Reforço, não há nenhum problema em um casal se separar. Nenhum. Eu já estou há 10, 20, 30 anos com aquela pessoa. Separa, dá um tempo, vê se realmente você está vivenciando, passando por violência emocional, vê se é o caso de sair, dar uma oxigenada. Se for o caso, volta. Não há nenhum problema, ninguém vai morrer amanhã. Mas é preferível a gente estar só, se entender, se conhecer e depois voltar para um relacionamento a dois que seja saudável e mais estruturado e com a nossa estrutura emocional melhor também. Quem vive ou vivenciou quadros de violência tem muita dificuldade emocional para expor, falar os sentimentos, então isso é bem importante, né? E é o que eu coloco aqui logo depois. Para superar a violência doméstica é preciso perceber de fora da situação, não como vítima ou algoz, agressor, mas buscando formas de compreensão, né? Então, mesmo quem vivenciou, quando a pessoa ela sai, ela não precisa se colocar na situação de vítima, ela já não está mais sendo vitimizada. É importante a gente diferenciar aqui que uma coisa é a pessoa ter sido vitimizada ou ter sofrido violência doméstica. A outra coisa é ela ainda se colocar na condição de vítima. Como é que a pessoa ainda se coloca na condição de vítima? Ela se considera uma coitadinha, um coitadinho, o mundo está contra ela ou contra ele. Então isso não há mais necessidade. A pessoa que se considera vítima da sociedade, ela tende a se puxar mais para baixo, ela tende a fechar as suas bioenergias. Então ela fica mais em si mesmada e o fato de ela estar mais para dentro faz com que ela então não interaja, não converse, não se relacione. Então é necessário a troca, o convívio saudável é necessário. E se você vivenciou quadros de violência doméstica, procure amigos, psicólogos, mas saia deles, né?
Então, é importante a gente buscar formas de compreensão disso. Deixa eu passar para o próximo. Nossa, não acredito que já são 8h30. Pois é, eu estou observando a hora. Gente, eu vou pedir desculpa, mas eu vou ter que acelerar. Eu tenho mais um monte de slide aqui. Caramba! Eu vou passar rápido, então eu não me dei conta que já eram 8h30. Eu achei que eram umas 8 horas, agora que eu vi o horário. Então vamos lá, eu vou ler rapidamente as consequências da violência doméstica. Nós não vamos poder nos deter por conta do horário, para a gente chegar até o conscienciograma e fazer um fechamento, tá? Então, consequências da violência doméstica. Eis aqui exemplo de algumas consequências: comportamento agressivo, comportamento sexualizado, depressão, desnutrição, diarreia, asma, problemas de relacionamento. Então, são vários os problemas de relacionamento que as pessoas encontram. Então, precisa de apoio de fora, sim. Quem vivencia quadro de violência doméstica não minimiza isso. Procure um psicólogo, procure um amigo, procure amigos, pessoas de confiança e vá atrás para superar, dar a volta e então ficar melhor. Problemas emocionais, problemas sexuais, problemas de aprendizado. É aquela criança que sofre, que não aprende, ela não consegue, porque ela não tem espaço mental, que ela vivencia quadros de violência diariamente. Vícios, droga, alcoolismo. É muito comum ver alcoolismo relacionado à violência doméstica. Promiscuidade, infelizmente, são casos graves de promiscuidade, são tendências, né? Comportamento sexualizado, que é praticamente a mesma coisa, que é o fato da mulher se atirar ou do homem se atirar e ter um comportamento com tendência sexual. É como se fosse para desreprimir o que aconteceu no passado, né? Então, não justifica, mas infelizmente é uma das consequências da violência doméstica. A própria prostituição, dores no corpo, medo e suicídio. Então, são consequências graves aí, dentre uma lista grande. Eu estou escrevendo um livro a respeito do tema da violência doméstica. O nome do livro é Relato de Superação, né? Minha História, Relato de Superação da Violência Doméstica, onde eu detalho isso mais. Ele deverá sair ainda este ano. Será traduzido para o inglês também. Então, eu quero tanto escrever no português e escrever em inglês e poder mandar para fora também. Um livrinho pequeno, fácil de ler. E aí chegamos então no conscienciograma, na relação do conscienciograma com a superação da violência doméstica, né? Então, está aqui. Então, o que é o conscienciograma? O que é este manual? Então, eu considero o conscienciograma um manual pessoal de automensuração. É a determinação valorativa da consciência, né? Então, ok. Eu percebo o seguinte: se estudar tem muito a ver com superar a violência doméstica, ok? Então veja, como é que a gente se estuda? Como é que a gente se pesquisa? Existem N formas de se estudar e de se pesquisar. Eu não sei se todos que estão participando conhecem a conscienciologia, mas de qualquer maneira, o mote da conscienciologia, que é a ciência que estuda a consciência, é a autopesquisa, é o autoestudo. E aqui na Conscius, especificamente, o que nós fazemos? Qual é o nosso foco de estudo? É o conscienciograma. Esse livro, que ele é bastante inteligente, ele foi escrito de forma inteligente, porque ele traz 10 atributos, 10 características, né, aonde nós fazemos a mensuração de cada atributo e cada folha de avaliação e cada característica. E qual é o nosso mote, o nosso foco de análise? Então, nós nos avaliamos, nós nos pesquisamos a partir desse livro, tendo como parâmetro de relação o Homo sapiens sereníssimos, que é uma consciência em um nível mais evoluído, que ele pensa mais ou menos assim. Como é que funciona o serenão? É uma consciência que já viveu várias vidas, né? Ele entende, respeita, ele tem um padrão de harmonia, de autocompreensão e de autoconhecimento completo, praticamente completo. Ele é uma consciência que talvez não precise nem voltar a nascer nessa vida, né, que nós conhecemos como vida intrafísica. Ele já viveu várias vezes e ele tem as suas capacidades extremamente bem desenvolvidas, ele domina a vida intrafísica. Então, esses atributos, ele tira nota 10, nota máxima em todos eles.
Então nós utilizamos este parâmetro como um parâmetro de mensuração e avaliação. E aí trabalhamos, então, o livro ele traz 10 folhas de avaliação. Inicia avaliando o soma, o corpo físico, continua avaliando as bioenergéticas, a questão da antiemocionalidade, né? E aí já vou ler em seguida as demais, só quero passar aqui para vocês o que eu trago e por que o conscienciograma, né? Então é importante a gente ver aqui que as personalidades humanas elas diferem muito de indivíduo para indivíduo. Não há consciência igual, nenhuma consciência é igual a outra. Nós podemos caracterizar as coisas às quais vemos. Então eu sei que é um livro, uma garrafa de água, uma caneta, eu identifico muito bem. Agora, no momento que eu preciso me identificar e me caracterizar como pessoa, como consciência, as pessoas travam. Então a gente precisa lançar a mão de um mecanismo inteligentemente bem escrito, que é o conscienciograma, para que a gente consiga se entender. Por isso ele é uma automensuração de talentos. O que o conscienciograma faz? Eu gosto muito de falar a respeito de talentos pró-paz, né? Ele evidencia, ele valoriza os próprios talentos. O conscienciograma não é para chamar a atenção dos defeitos. Claro que, naturalmente, à medida que eu vou mapeando estas características e esses atributos, eu vou identificar dificuldades que eu tenho, é natural. O resultado do conscienciograma nos traz características positivas, extremamente positivas, que chamamos de megatrafor, e características a melhorar, que chamamos de megatrafares, né? Ou trafares, que são traços a qualificar, e aí ainda os traços que faltam, né? Sem som, sem vídeo, voltou. Voltou? Voltou. Eu não sei quando voltou, mas eu vou continuar. Sim, continuou, por favor. É? Estamos no ar. Qualquer dúvida aqui para você, pergunta aí se perdeu alguma coisa, ok? Obrigada. Então, dando sequência aqui, nenhuma consciência é igual, nós podemos caracterizar as coisas. Ok. Um detalhe aqui, nós amamos o que desejamos sem ter. Isso é muito comum do ser humano, né? Uma vez que temos, não amamos mais, né? Aquela história da criança, eu não brinco mais, não quero. Eu queria namorar o fulaninho, aí o fulaninho, eu consegui namorar o fulaninho, agora não quero mais, não brinco mais. Então, essa consciência infantil se manifesta ainda em muitos seres humanos, né? E nós, através do conscienciograma, mensuramos o quanto nós temos de agressividade, infantilidade, distanciamento de nós mesmos. Tem uma frase que eu escrevi aqui para trazer nessa palestra, que é uma frase que eu gostei muito, que eu li aqui nessa revista que eu mostrei para vocês no início da palestra, que é assim: escondido diante dos olhos. Não é? Olha que frase inteligente, não é? Então, muitos de nós estamos escondidos diante dos nossos próprios olhos. A gente se olha no espelho, a gente não se enxerga, a gente enxerga o corpo, mas não enxerga o resto, né? O que é o resto? É a própria consciência. Ou se a gente enxerga mais ou menos, precisa mapear melhor, precisa ajustar. Então é isso que o conscienciograma faz. Ele faz uma valoração, a aquisição de talentos pró-paz. Claro que é pró-paz, porque de que serve ter talento se não for para paz, se não for para harmonizar, se não for para ajudar e para assistir? Não serve para nada, só para colecionar talentos, de nada adianta, né? Então aqui estão os talentos e atributos das folhas de avaliação que o conscienciograma traz. Então, eu reforço aqui o que a gente estava falando há pouco. Soma o corpo físico, a bioenergética, antiemocionalidade. Por que antiemocionalidade? Para a gente não ficar vendido pelas emoções. Porém, entendê-las, sim. Nada de embotar a emoção. É para entender a emoção, né? Entender, mapear, criar o próprio dicionário emocional. A racionalidade, já vou explicar por que eu marquei em vermelho as duas, né? A racionalidade, a liderança, a comunicabilidade, a priorização, a coerência, a consciencialidade e a universalidade. Com isso, nós temos 10 talentos, né? E eles são discorridos e mapeados em folhas de avaliação. Então, são 100 folhas de avaliação e nós temos
Eu vou pegar o exemplo aqui de uma, para quem não conhece, vou fazer a leitura de uma na folha de avaliação número 31, a pergunta, o questionamento número 607. Um exemplo para que a gente entenda um pouco o funcionamento. Quais as manifestações da sua originalidade versus as cópias da vulgaridade? Qual a sua resistência pessoal ao clonismo da força de trabalho? Então veja, aqui são duas perguntas em uma. Então, como é que a gente faz para a gente fazer a avaliação? Eu costumo me avaliar de 0 a 10, para ficar mais fácil. Então, eu penso o seguinte, são duas perguntas, eu divido ao meio, eu faço de 0 a 5 a primeira e de 0 a 5 a segunda, e eu atribuo notas. Então, eu vou pegar o primeiro exemplo aqui da primeira pergunta. Quais as manifestações da sua originalidade versus as cópias da vulgaridade? Então, eu começo a pensar o seguinte, eu sou original? Ou eu sou uma pessoa que tende a copiar, e a gente volta ao que a gente falou do tolicionário midiático, que foi o exemplo aí da palestra desta semana, vocês encontram no site do YouTube, onde a autora defende as tolices da mídia que são compradas pela maioria das pessoas. Então, com isso eu não quero dizer que a gente não tenha que assistir televisão, assistir sim, mas escolher os programas. Então, o quanto eu estou sendo original com as minhas ideias, ou o quanto eu me preocupo em copiar ou mascarar o que eu estou pensando, o que eu estou pensando, o quanto eu trabalho com o meu nível de autopunição, cerceamento, eu estou sempre fechada, eu não consigo me manifestar com tamanha originalidade ou com a originalidade que eu gostaria. Veja, todos nós temos uma enormidade de talentos, só que a gente precisa olhar para dentro e entender os talentos, né? Então, entender, conhecer, dar valor para esses talentos, falar a respeito deles e dar, então, sequência e colocar em prática. E o conscienciograma, ele ajuda muito nisso, né? Então, a gente mapeia, por exemplo, eu posso me dar nota 2, me dar nota 3, dar nota 4, aí depende de cada situação. Como é que eu consigo estabelecer uma nota a respeito da minha originalidade? Eu procuro evocar lembranças, momentos aonde eu me vi utilizando o máximo do meu nível de originalidade, e eu procuro pensar o seguinte, eu sou uma pessoa original? Então por aí a gente vai mapeando e vai chegando a notas, né? Lembrando sempre que o referencial é o Homo sapiens sereníssimos, e a partir daí a gente mapeia e estabelece gradações e notas, e nós vamos chegar então no final do livro a uma tabela, onde a gente percebe então, a partir dessa tabela tem a leitura do nível mais positivo e menos positivo dentre todos esses atributos, ok? Por que eu trago isso? Vamos então avançar, porque a violência doméstica ela está estruturada no pensamento agressivo. E nós não sabemos o quanto nós ainda temos de pensamento agressivo sem autopesquisa. E o conscienciograma, ele é uma ferramenta seríssima para pesquisa. O Humberto vai falar agora no final da nossa palestra sobre alguns cursos que utilizam o conscienciograma como foco, e é um grande mega foco de estudo desta instituição conscienciocêntrica que eu estou representando hoje aqui, que é a Conscius, né? Então, um grande foco de estudo é o conscienciograma, ou seja, a consciência, a intraconsciencialidade, né? A essência consciencial. E aí, então, a gente chega no aspecto do pensamento agressivo, que é o que eu queria trazer, né? Então, o pensamento agressivo ele está vinculado à raiva, à competição, ao poder e ao controle. E por que eu trago isso? Eu trago aqui dizendo que nós somos o resultado das nossas escolhas. Então, veja, nós escolhemos nos manifestar de forma A, B ou C. É eu que escolho se eu quero me manifestar com raiva, se eu estou querendo competir, se eu estou necessitando de poder e de controle. A escolha é minha, não é de mais ninguém. Não adianta eu falar que foi minha mãe, meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha que me deixou fora do sério, que faz com que eu haja com raiva. Aliás, isso é muito comum.
os pais falando para os filhos: veja o que você fez eu fazer, tive que bater em você. Então isso é muito comum nas melhores famílias. O pessoal fala como se fosse, né, uma terceirização da raiva. Então a terceirização da agressão é perfeita. A gente vê isso muito, né? Então por isso é que eu falei antes que estava escondido diante dos olhos. A pessoa, ela age com agressão e ela não percebe. Ou melhor, ela sabe que ela é agressiva, mas ela não faz nada para mudar e mantém esse comportamento durante vidas e vidas, até conseguir cair em si, né? Pode passar para o próximo. Tudo certo até aqui, gente? Vão perguntando, fiquem à vontade, porque é um tema que eu gosto muito de falar, senão eu vou falando, né? Por favor. Então vamos lá. Eu quero trazer aqui rapidamente a questão da autoviolência que nós mencionamos antes. A violência e a autodestruição. Beleza? Exemplo de autoagressão. Então, consumo de cigarros, bebida, roer as unhas, né? O cara ali, dramatizar, depressão, autoagressão física e verbal. Vejam, existe mais de 500 páginas web que estimulam a anorexia. Isso aí a gente volta para a nossa cultura. Na nossa cultura, a mulher tem que ser magrinha para ser bonitinha. Se for alta e magra, perfeita. Não. Ou então palito, não gambito. As mulheres, para desfilarem, elas têm que pesar aí 40, tem 1,80 m quase e pesam 40 quilos. Isso é o que vende, é o que as modas e o que a mídia vende. Então, isso são exemplos de autodestruição. O cigarro é uma das autodestruições mais sérias. Aqui a gente faz um crescendo de abordagem de autodestruição. Há pouco falávamos do pensamento autodestrutivo. Agora estamos no básico, que é o cigarro. Outro, muito sério, a bebida. E veja, o que as pessoas fazem no final de semana? O que os jovens fazem no final de semana? Saem para beber. Eu sou arquiteta e eu, a semana passada, estava trabalhando em um projeto de uma hamburgueria para um cliente. E aí eu comecei a fazer pesquisas com os jovens, né, para então, em função disso, montar um espaço. E conversando com os jovens me falaram o seguinte: não, mas veja, é próximo da faculdade. Lá próximo da faculdade, o que mais dá certo é bar. Porque o pessoal se junta para beber. Então, na minha época não era assim. Eu entendo que o se juntar ou se reunir com as pessoas não precisa ter a cerveja. Pode ter um suco, uma água mineral, uma água com limão. Não tem que ter o álcool em si. Nós não precisamos, gente, do álcool. E esse meu pensamento não é desta idade, ele vem desde pequeno. Isso sempre foi claro para mim, né? Nós não precisamos do álcool para nos manifestar. De forma alguma. É um erro total. Nem da champanhe do final do ano não precisa, né? Então, veja, um golinho de champanhe para celebrar o ano novo, beleza, ok, ponto. Não precisa mais que isso. Não precisa beber até cair, né? Infelizmente, eu presencio ainda em algumas obras isso, eu mexo com obras, então o pessoal ainda na segunda-feira de manhã é um problema. O pessoal não vem porque bebeu demais no final de semana. Isso é um grande problema. E isso é uma autoviolência muito séria. Qualquer ataque, qualquer agressão que nós fizermos contra o próprio corpo físico vai caracterizar a autoviolência. E aí tem o vício em sofrimento, que é o que nós estávamos falando há pouco, sobre aquele exemplo da criança, né, que prefere ser estuprada a ficar em casa a receber um padrão de afeto mesmo doentio. Isso gera vício em sofrimento. É o vício em pensar negativo, o vício em vitimizar-se ou gerar o pensamento derrotista. Então, e aí, só para pontuar, o pensamento animalizado, né? Os instintos existem, nós falamos há pouco tempo, desde que o ser humano existe, é utilizado como forma de defesa, né, e manutenção da espécie. Porém, nós podemos pensar e não precisamos agir com ciúmes, raiva, querer chamar atenção, querer controlar, reclamar, manipular ou atacar. Então, tudo isso a gente mapeia a partir do conscienciograma. Ele nos ajuda muito, porque a gente tem um mapeamento geral da nossa estrutura. Nós temos aí um grupo chamado Recim 1, que é aqui na Conscius, né? Então, são aulas
uma vez por semana, e eu acho que tem também aí aulas online, né? Sim. Então, justamente para ajudar, a apoiar os professores, eles estão aqui para apoiar a que as pessoas preencham o conscienciograma, o gráfico, e cheguem a um determinado diagnóstico. Então, esse é o objetivo. Então, o que se utiliza para sair desse pensamento animalizado? Então, é autopesquisa, né? Trouxe aqui a ferramenta principal, e muita escrita, muita leitura e muito pensamento, muita reflexão. Ninguém deixa de um dia para o outro de agir com impulsividade e com animalidade, né? Ou comportamento animalizado, simplesmente porque ficou conhecendo isso. Não, a teoria é o primeiro passo, mas mudar comportamentos, mudar ações, requer aí um trabalho diário, cuidadoso, né? Então, é isso que a gente quer trazer, né? A questão da autopesquisa com o foco na ira, na raiva, no controle, no poder, que são totalmente antípodos à paz e são características que geram e promovem, entre aspas, infelizmente, a violência doméstica, né? Um detalhe aqui, o afeto, ele não é exigido. No momento que eu exijo afeto, o erro é meu. Esqueça o resto. Não adianta querer fazer de conta que não. Se eu estou exigindo afeto, obrigando o meu parceiro ou a minha parceira a dar afeto na marra, isto não é harmônico, isso não é coerente, isso é violência. Isso predispõe e estimula a violência doméstica. Então, o afeto, ele é isso. Ele é a troca, ele é o intercâmbio, ele é a relação salutar a 2, a 3 e no grupo. Então, o ideal é que todos nós sejamos especialistas em afeto. Esse é o ideal, né? Então, quem tem mais maturidade ajuda mais. Com certeza, né? Com certeza, quem tem mais maturidade ajuda mais. Então, veja, para quem está assistindo e para quem vai assistir ainda, né? Se você tem condições de ajudar, tem condições de dar suporte, dê suporte. O que é ter mais maturidade? É ver a situação de fora, né? Sair dela, entender como a situação se configura e pedir menos para si. Doe mais. Então, a gente tem cabedal, a gente pode doar mais. Mesmo quem sofreu quadros de violência doméstica pode doar. Só não precisa continuar pedindo para si, porque ela foi vitimizada no passado ou porque ela se sente culpada por ter agredido. Precisa se mudar essa forma de pensar e de reestruturar o pensamento. A coragem, ela existe para mudar. Mas se as pessoas não têm coragem, muda primeiro e depois vai atrás da coragem, né? Mas o ideal é mudar, melhorar, qualificar e evoluir, né? E a Conscienciologia propõe tudo isso. Ela propõe ferramentas, técnicas, são várias instituições conscienciocêntricas, basta vocês acessarem pelo site, que estudam e que colocam em prática a autopesquisa em prol de um mundo maior, né? Ou de um mundo melhor. Autopesquisar-se é enxergar o outro e a partir de si. Então, quanto mais a gente entra, mais nós nos vemos e mais nós conseguimos enxergar o outro. É um caminho complementar. Eu me enxergo para então enxergar o outro, né? Isso vai num crescendo. Então, fica a proposta de utilização, conhecimento do conscienciograma, aprofundamento das autopesquisas a partir do estudo do conscienciograma, né? São níveis, são gradações. A Conscius aqui traz 3 ciclos de estudos semanais, né? E acompanhamento para que a pessoa tenha a capacidade de ficar aí um especialista em si, especialista no conscienciograma, e a própria Conscienciologia traz muitas ferramentas e muitos sites, muita informação nos sites da internet para que a pessoa então tenha o foco. Nós não nascemos, né, com a nossa autopesquisa na ponta do lápis, e nós vivemos em uma sociedade que ela é cheia de mata-burros e cheia de desvios.
Como é que a pessoa começa a se entender? Quando ela elimina a dispersão, coloca o foco em si, traça objetivos de vida mínimos necessários, deixa a dispersão, deixa a reclamação, o choro, né? E começa então a focar em se melhorar. Ela se abre para o mundo, né? Por isso a imagem aqui da pomba, do voar, da liberdade, né? A busca, né? A paz é uma opção pessoal, e a busca pela paz tem diretamente a ver com a busca por autoconhecer-se. Então, fica aí o convite, fica aí a sugestão para que todos nós investiguemos fundo, né? E vamos continuar aí a promover as nossas autopesquisas. Fica o convite a todos, né? E agradeço muito pela oportunidade, pelas trocas. Fico à disposição, meu e-mail está aqui e muito obrigada. Bom, já estamos chegando ao final, infelizmente, né? O tema está bem interessante, a gente poderia aprofundar mais. No entanto, o tempo não é o que a gente esperava, né? A gente precisaria, na verdade, de mais tempo. Eu gostaria de passar para vocês que aqueles que estiverem interessados no estudo do conscienciograma, vamos ter uma turma nova em abril. No site da Conscius, ou se você ligar para a Conscius, vocês vão ter maiores informações e as datas e os preços. Gostaria também de falar que vamos ter uma turma de Consciencobaia no dia 13 de março, a próxima sexta-feira. É uma atividade que fazemos uso do conscienciograma e a nossa equipe de conscienciograma vai fazer observações, estudos do seu campo energético e da sua personalidade, a fim de ajudá-lo no sentido de encontrar soluções que possivelmente você esteja interessado na sua autopesquisa. Bem, eu acho que por hoje é só, né? Agradecer aos participantes. Gente, muito obrigada pela participação. Participação é energia, é doação, né? Então, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Espero que a gente consiga se ver em breve. Voltamos com outra interlocução conscienciométrica no dia 3 de abril, às 19h30. Tá ok? Obrigada a todos. Tá? Muito obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Até lá.